Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist de programação em C. Hoje nós vamos falar sobre vetores de ponteiros e vetores multidimensionais. Bom, eu posso, cadastrar para a mesma nomenclatura que eu tenho de vetores. Quando eu cadastro um ponteiro, eu posso cadastrar ele também como um vetor. Tá? Então eu posso criar aí um vetor de ponteiros. Então, nesse caso, eu posso, na hora que eu der a nomenclatura, eu der nome para o meu vetor, eu posso colocar ele com a declaração como ponteiros. Então, dessa forma, eu vou seguir essa nomenclatura aqui, tá? Eu vou colocar o tipo de dado que eu quero trabalhar, eu vou colocar a simbologia de ponteiros aí, né? A nomenclatura de ponteiros, a sintaxe, que é o asterisco, e depois eu coloco, o nome da variável que eu vou colocar aí, que fica a critério do programador, e depois eu vou colocar tamanho do vetor, né? O tamanho do vetor que vai ter. E aí, no caso, um exemplo disso aqui, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu estou querendo declarar é, um vetor aí de ponteiros do tipo caractere, tá? Que ele vai armazenar cadeias de caracteres. Então eu criei aqui, ó, char asterisco name, tá? Para vai armazenar nomes, igual Adriano, Adri e AD, tá? Então ele vai ter três valores armazenados, tá? E vai ficar aqui nesse vetor chamado name, tá? Que é um vetor de ponteiros. Mas como que isso aí está funcionando? Bom, isso aqui está funcionando da seguinte forma. Eu tenho, tá, armazenado lá na minha memória, primeiramente, vou colocar a caneta aqui, tá? Então, lá na minha memória, primeiramente, eu tenho armazenado um vetor de ponteiros. Nós estamos falando de um vetor de ponteiros. Por quê? Porque eu tenho aqui meu tipo de dado e eu tenho o nome da minha variável. E aí, no caso, eu estou criando um vetor de variáveis do tipo ponteiros. E ponteiros guarda o quê? Endereço de memória. Então, lá eu vou ter o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu primeiro vetor, que é um vetor de ponteiros, tá aqui. E olha só, ele está indo aqui, ó, primeira posição, posição 100. Esse é o primeiro endereço de memória deste ponteiro. Esse endereço de memória desse ponteiro aqui, né, que é esse primeiro endereço de memória desse vetor, né, por exemplo, o que está acontecendo com ele aqui? Esse primeiro endereço de memória desse vetor, ele está armazenando um valor inteiro, que é o endereço de memória de outro vetor. Aqui, ó, ele está armazenando 200. 200 é o quê? É o endereço de memória de outro vetor, que está armazenando o meu nome aqui, ó, Adriano. Tá? Então, está armazenando aqui. Reparem que todo vetor, tá? Todos os vetores aqui, eles têm esse símbolo de controle aqui, né? Barra zero. Ele não é impresso, tá? Ele é utilizado somente, né, pela linguagem para significar o fim daquela cadeia de caracteres. Então, ele é um símbolo de controle, tá? Esse barra zero aí, ele é um símbolo de controle para identificar que eu estou no final daquela minha cadeia de caracteres. E assim por diante. Aqui agora eu vim para 102, né? É um vetor de inteiros. Eu estou assumindo que cada inteiro ocupa 2 bytes na memória. Então, essa posição aqui, que ocupa o número 300, já está na posição 102, né? Relembrando lá da nossa aritmética de ponteiros. Bom, continuando, o que a gente tem? A gente tem aqui agora 300 aponta para o quê? Para o meu segundo vetor, né? Que é esse vetor aqui, né? Que está ADRI. Tá? E aí, depois eu tenho a terceira posição de memória, que é 104, que está com o endereço 400, que está apontando para onde? Para AD. Tá? E aí, obviamente, a gente pode trabalhar com aritmética de ponteiros para esse pessoal aqui. Tá? A gente consegue trabalhar com aritmética de ponteiros. Então, se eu coloco aqui, ó, printf, né, printf, colocando aqui para imprimir, né? Estou trabalhando com ponteiros, então eu tenho que colocar aqui o identificador aqui de ponteiros, né? Para poder imprimir ponteiros aqui. E aí eu estou colocando aqui, ó, asterisco, name, que é o nome do meu vetor, mais um. Quando eu estou fazendo isso aqui, o que eu estou fazendo? Que posição de memória que eu estou pegando? Eu estou pegando a posição 0 e indo para a segunda posição, ou seja, o mais um, na verdade, está somando 2, que está indo para onde? Para o 102, né? Está somando dois no caso aqui 2 bytes, né? Porque cada inteira aqui ocupa 2 bytes na memória. Então está indo para 102. 102 tem o quê? Tem ADRI. Então vai imprimir ADRI. E aí, no caso, se eu colocar aqui printf name mais 2 é o quê? Name, primeira posição é 0, mais 2 eu estou adicionando o quê? Eu estou adicionando 4 bytes. Então eu vou para 104, então está aqui 104, mais 1. E aí, no caso, agora eu já estou no 104. Aí, na hora que eu fechei o parênteses aqui, estou adicionando esse mais 1 aqui, para onde que eu estou indo? Eu estou indo para a segunda posição, né,
do meu vetor de caracteres aqui. No caso, como é caractere, aqui vai ser 0, quando eu estou adicionando 1 vai ser só 1 mesmo, porque o caractere é 1 byte. Então aqui no caso vai ser a posição 401, tá? Porque eu estou adicionando aqui é a posição 400, aqui é 401, tá? Eu até coloquei aqui no primeiro vetor, ó, 200, 201, até 207 aqui, né? 202, 203 e assim por diante. Porque caractere ocupa só 1 byte na memória. Então, quando eu estou somando mais 1 em um vetor de caracteres, eu estou adicionando somente 1 byte, tá? Então, aqui, para vetores também multidimensionais, né? Eu também consigo criar, né, vetores de ponteiros aí e também vetores multidimensionais. Então, eu tenho aqui, ó, declarando tipo de dado, nome vetor, né? Então, eu vou colocar o nome vetor, tamanho 1, tamanho 2, até tamanho n. Eu posso colocar quantas dimensões eu quiser, tá? E aí, no caso, onde o tamanho são as dimensões. Exemplo, né? Então, declarei aqui um vetor também de caracteres, com 3 linhas e 8 colunas, tá? Então, aqui no caso, quando eu estou usando duas dimensões, a primeira dimensão que eu coloco são as linhas e a segunda dimensão que eu coloco são as colunas, tá? E aí eu coloquei aqui o meu conteúdo do vetor, tá? Então aí tá aí, ó, 3 linhas, né? Começando 0, 1, 2 e 8 colunas, tá? Sempre terminando em cada uma das linhas com o caractere de controle /0, tá? Para indicar o final, tá bom? Então tá aqui um exemplo aí de como que isso seria representado na memória, tá? Então tem lá na primeira linha AD, na segunda Adri e na terceira linha Adriano. Bom, um exemplo aqui de vetor multidimensional, tá? Então eu declarei aqui uma matriz. Eu declarei uma matriz com 5 linhas e 2 colunas. Tá aqui declarado, eu só coloquei valores inteiros nela, uma matriz de inteiros. E aí esse código, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu coloquei um for, indo de 0 até i menor do que 5, incrementando i. E coloquei j de 0 até j menor do que 2, incrementando j. Então, o que esse primeiro for está fazendo? Esse primeiro for, ele está correndo todas as minhas linhas. Tá? Ele está correndo todas as minhas linhas. E esse outro for aqui, de 0 até 2, ele está correndo até as minhas colunas. Tá? Então, é isso que está fazendo. Então, o primeiro 0 com 0 vai pegar essa posição aqui. Depois vai vir o quê? 0 com 1. Vai pegar o quê? Essa posição aqui, né? Linha 0, coluna 1. Vai pegar essa posição aqui. E assim por diante. Tá? Depois vai vir linha 1, coluna 0. Tá? Coluna 1, perdão, né? E assim por diante. Tá? Então vai fazendo isso aí. Tá? Então, só recapitulando. Na primeira ele vai pegar aqui, né? I igual a 0. Ou seja, linha 0 e o J igual a 0. Vai pegar isso aqui. Depois, continua I igual a 0 e ele vai fazer o J igual a 1. Vai pegar isso aqui, né? Que eu estou na linha 0, coluna 0 e agora eu estou na linha 0, coluna 1. Depois terminou aqui. Agora ele vai para I1. Ou seja, estou na linha 1. Ele vai para a linha 1. Depois ele vai para o quê? Coluna 0, que é essa coluna aqui, tá? Depois ele vai vir para linha 1, I1, 1. E assim por diante, tá? Depois ele vai vir I2, coluna 0. I2, coluna 1. E assim por diante, tá? Então esse código está fazendo o quê? Em cada uma das linhas e colunas ele está imprimindo ali o valor que está ali. Tá? Então ele vai imprimir simplesmente essa matriz com esses valores aqui. E agora que eu criei um outro vetor, um outro exemplo com 3 dimensões. Tá? Então é interessante que vocês rodem aí para vocês terem uma noção de como que a linguagem vai lidar com essas dimensões. Então aqui é a mesma coisa. Eu tenho 3 dimensões, então foi declarado aqui as 3 dimensões, coloquei os dados dentro dessas dimensões, tá? Então eu tenho mais ou menos o que acontece aqui. Eu tenho aqui uma dimensão, tá vendo essas chaves aqui, ó? Aí é interessante ver as chaves aqui, ó. Primeiro, eu tenho aqui uma dimensão, que é essa dimensão 2 aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essa dimensão aqui, tá? Abriu duas chaves. Então, primeiro, dentro dessa primeira dimensão aqui, ó, tem essa primeira dimensão aqui. O que vai ter? Eu vou ter aqui dentro 3 linhas e 4 colunas, ó. 1, 2, 3, 4 colunas. Então, isso aqui é a matriz, ó. Isso aqui é a matriz. Matriz de 3 linhas e 4 colunas. E essa matriz de 3 linhas e 4 colunas, cada parte dela está dividida em duas dimensões aqui, ó. Tem essa terceira dimensão que é dividida em duas partes, tá vendo? As chaves aqui. Tá vendo a declaração das chaves aqui, ó? Tá vendo? Então, essa primeira parte aqui dessas duas aqui, dessa primeira dimensão,
vai ter essa primeira matriz de 3 linhas e 4 colunas, e essa segunda parte da dimensão aqui, que está com 2 aqui, vai ter essa primeira matriz, essa segunda matriz de 3 linhas com 4 colunas, tá bom? E aí a mesma coisa para percorrer, começando pela primeira dimensão aqui, ó. Lembrando que o for tem que seguir a ordem das dimensões aqui, ó. Então, nessa primeira dimensão que a gente tem aqui, ela vai até onde? Até 2. Então, eu vou percorrer de i, indo de 0 até menor do que 2. A segunda dimensão, que é aqui no caso, é 3, ela vai até onde? Ela vai vir aqui do 0 até j menor do que 3. E a quarta dimensão, que são as colunas, ela vai do k 0 até o k menor do que 4. E eu vou imprimir normal, colocando as 3 dimensões. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.